Uma alegria, sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Quando quiser botar a projeção. Hoje nós vamos tratar de um tema que a gente já pratica todo domingo. E a gente vai ver biblicamente alguns pontos. E tomara que a gente possa aprender um pouquinho mais biblicamente, estarmos mais baseados. Porque à medida que a gente vai aprendendo as coisas de Deus e colocando em prática, nós vamos sendo grandemente abençoados. Então, o tema é uma pergunta, né? Eu entrei no culto certo? Eu espero que essa seja uma resposta que a gente possa, ao longo desses minutos que a gente vai estar meditando na palavra de Deus, possa entender. Na verdade, eu ia até usar um outro microfone, não sei, mas eu acho que Josiane vai perder a gravação, né? Bom, tudo bom, deixa lá. Vamos ver, então, o que a palavra de Deus diz para a gente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Um versículo vai ser a base principal. E depois disso a gente vai estar... Não, estava desligado. Olha o que diz na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja que ficava em Corinto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Um versículo bem conciso, bem direto. Uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo responde. Antes da gente entrar na mensagem, né, eu desde o ano passado comecei esse propósito de estar compartilhando nas redes sociais. Eu sei que alguns irmãos já estão juntos, mas se você usa Instagram, Facebook, essas coisas, esse é um perfil que eu coloco mais coisas ministeriais, algumas ministrações na área de liderança, adoração. E aí, se quiser também estar conectado por esse espaço, somente no tempo que vou estar agora no Brasil, vai ter algumas coisas sendo colocadas. Se você achar interessante, fica o convite, tá bom? César Vasconcelos SR a serviço do reino. Mas a pergunta é, entrei no culto certo? Gente, o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é algo que tem acontecido ao longo de séculos, 2000 anos praticamente. A igreja cristã, os seguidores de Cristo, os cristãos, discípulos do Senhor, se reúnem para um momento de culto, para cultuar a Deus, para servir a Deus, para prestar adoração a Deus. E a pergunta, né, provocativa é, será que esse culto que eu entrei, ele está certo? Será que é esse mesmo ambiente que tem que existir? Qual é o ambiente que Deus quer que aconteça no momento de culto? E quando eu penso sobre o ambiente correto, eu me lembro de uma vergonha tão grande que eu passei na minha vida. Há muitos anos atrás, eu tenho um amigo fora de série, mas às vezes ele não se toca de algumas coisas. Às vezes a gente, na nossa gíria lá, ele é meio voador, né? Ele fica voando. E um dia ele me disse, César, vamos ter um aniversário para a gente ir. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Aí eu digo, rapaz, se eu não conheço, eu não vou, pega mal. Não, eu já conversei com a pessoa e disse que ia levar um convidado comigo, e a pessoa disse que está ok, há uns 15 anos. Né? 15 anos, aquela festa especial no Brasil. Gente, ele insistiu, era meu amigo, disse, ok, vamos lá. Ele falou, vai ser na igreja tal, com o pastor fulano, que era um amigo nosso, inclusive tinha tocado na banda que a gente fazia parte. Fomos lá. Eu cheguei nesse aniversário, teve primeiro o culto e depois subiu, né, para o salão de cima da igreja, como é o nosso templo aqui, para a área dos comes e bebes. E, gente, sabe quando você está num local e você sente que tem alguma coisa errada? Você sente assim, tem algo errado aqui. E aquela coisa, aquela agonia, mas tudo bem, passamos, sentamos na mesa do pastor da igreja, ficamos aquele tempo ali, terminou, comemos, né, participamos da festa, fomos embora. Na semana seguinte, eu estava num encontro de juventude lá, que sempre acontecia, interdenominacional, e encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo. Encontrei essa menina e digo, fulana, eu tive semana passada na tua igreja. Ela foi mesmo, fazendo o quê? Fui no aniversário da fulana de tal. Aí ela olhou para mim, tu foste no aniversário da fulana de tal? Eu fui, eu e o fulano. Aí ela falou para mim, mas o que vocês foram fazer lá, que era um chá só para mulheres? Irmãos, a minha vontade foi de me enterrar, aí que eu fui me tocar, que meu amigo era os únicos camaradas que estavam lá. O pastor estava, porque ele era o pastor da igreja e tinha que falar. Que coisa horrível, você está num ambiente que não tem que estar. Mas no caso nós estamos num ambiente muito privilegiado, que é um ambiente de culto a Deus.
Se você procurar a definição de culto no dicionário, você vai ver muitas coisas como está nesse relato aí. Você vai ver que é uma homenagem à divindade, são as práticas religiosas para quem quer reverenciar a divindade, a Deus, são as atitudes através de qual alguém presta uma adoração. Isso é uma definição de dicionário normal que a gente vai, qualquer dicionário que você vai te apresentar essas palavras. Quando eu vim primeiro para cá, para os Estados Unidos, eu vim estudar aqui no mesmo seminário que o pastor Miguel estudou, no Fuller, e eu fiz uma matéria específica de uma outra área muito interessante, que é a área de liturgia. É como você organiza esse momento de culto. O pastor Miguel falou tempos atrás, alguns domingos atrás, sobre o significado do que é a liturgia. É o trabalho, que o povo faz, o serviço que alguém faz para Deus. Por isso que, tanto no espanhol como no inglês, se fala serviço ou service. O pastor Miguel esteve compartilhando conosco há um tempo atrás. E é interessante que tem gente que se dedica, dependendo do estilo da igreja, existe todo um preparo para aquele culto estar bem programadinho, bem organizado. Eu me lembro uma vez, eu fui numa igreja muito tempo atrás, eu não era muito acostumado a um certo tipo de prática. Irmãos, o culto estava todo escrito no papel, no boletim. Mas tudo, quem falava, as orações estavam escritas, a pregação estava toda escrita. Aí eu digo, gente, o negócio está todo um roteiro aqui pronto. E aí, na época, como era surpresa para mim, eu disse assim, caramba, pior que no final ainda teve gente que aceitou Jesus. Porque eu dizia, eu posso pegar esse roteiro e ir para casa e faço o meu culto lá, só seguir, E foi interessante essa área. Mas existem pessoas que se esforçam justamente para fazer essa programação. Essa palavra liturgia está muito envolvida com pessoas que são responsáveis de organizar no momento um encontro como esse. Mas eu sempre fico assim, meio inconformado com algumas coisas. E uma pergunta que me ajuda em todas as áreas é essa. Por que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz? Será que aquilo que a gente faz é o melhor que pode ser feito? Será que aquilo que a gente faz é o que alguém espera que a gente faça? Particularmente quando a gente pensa em termos de culto, em termos desse encontro, como eu falei, que há 2000 anos acontece. A igreja se reúne para prestar homenagem, prestar culto, prestar adoração a Deus através de Jesus. Quem me garante que o que eu faço e o jeito que eu faço é aquilo que mais Deus aprecia, aquilo que Deus mais espera? E na minha cabeça eu estou sempre pensando como é que as coisas podem ser melhor. É uma característica. E quando eu pensei em termos disso, eu fui buscar qual é realmente a base que a gente pode ter, para a gente ter certeza que nós estamos fazendo um culto do jeito que Deus quer. E lógico, obviamente, a base é a palavra de Deus. Eu comecei a tentar ver dentro da Bíblia, particularmente voltado à igreja cristã, que é a nossa realidade, ou seja, coisas no Novo Testamento, o que pode nos ajudar nesse sentido? Se você vai ver primeiro Jesus não fez um culto exatamente. Ele ia a reuniões da sinagoga, tem se estudado os evangelhos, falando de como ele ia na sinagoga, mas tem algumas coisas interessantes que ele menciona que podem nos ajudar nesse sentido. Primeiro, Jesus deu aula para o diabo. O diabo propôs para ele, olha, posso te dar todas as coisas se tu prostrado me adorar. E Jesus falou, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus tu vais adorar e prestar culto. Essas duas palavras Jesus usou, a adoração e o culto somente a Deus. Mais tarde nós vamos definir claramente o que é a adoração, o que significa, qual é o ato, o que compreende essa palavra adoração. E depois, na sequência, Jesus, e o culto também, esse serviço, esse tipo de atividade de prestar contas, só a Deus deve ser feito. E quando Jesus vai definir a adoração, a gente até tive a oportunidade de ministrar sobre isso, em João, capítulo 4, conversando com aquela mulher samaritana, Jesus dá uma palavra matadora, lá no capítulo 4, verso 24, Jesus diz, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade. A essência de um culto que a gente tem que prestar a Deus tem um lado espiritual, algumas pessoas usam a palavra mística, aquela coisa invisível, realmente que a gente não consegue colocar a mão, é
transcendente, vai mais além. E também é em verdade. É algo que na nossa vida nós precisamos viver o que Deus espera da gente. O culto cristão não é um momento de encontro. Até li esses dias que o verdadeiro culto começa quando a gente sai desse espaço de templo. Porque lá fora, 24/7, que a gente tem que estar vivendo constantemente. Essa é a adoração em verdade, obedecendo a palavra de Deus. Por isso que Jesus, no capítulo 17 de João, verso 17, diz: santifica-os na verdade. Para a gente ser santo, a gente tem que ser santificado na verdade. E ele explica: a palavra de Deus é a verdade. Então a adoração tem um lado místico e tem um lado da gente viver na prática a vontade de Deus. Mas é interessante que depois de Jesus, o apóstolo Paulo nos dá uma base fundamental para o momento de encontro da igreja. Quando você chega e vê, segundo o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, você vai ver que ele apresenta quais são os elementos que devem existir no culto, na reunião cristã. Quantos gostariam de tirar dúvidas teológicas com Paulo, o apóstolo? Oi, você concorda que ele ia nos dar umas boas dicas? O camarada converteu daquele jeito, teve aquela experiência, sofreu, morreu por amor a Cristo, foi arrebatado, teve visões do terceiro céu. Você acha que ele tem alguma bagagem para nos ajudar a entender sobre Deus? Sim ou não? Agora imagina se a gente perguntasse assim para Paulo: Paulo, me ajuda numa coisa, como é que deve ser o culto? Quando a gente se reunir como igreja, o que tem que acontecer? Você sabia que Paulo já respondeu essa pergunta? No texto que a gente leu. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23. Verso 26. É como se alguém pergunta: Paulo, o que tem que acontecer na hora que a gente se reunir para cultuar? Olha o que Paulo responde textualmente. Ele diz assim: olha, quando vocês vos reunirem, quando a igreja estiver junto, quando chegou a hora do serviço, na hora disso, cada um de vocês tem algo que pode fazer. O culto para Deus, todos podem estar envolvidos nesse tipo de culto. E ele diz lá, olha, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem uma língua, outro tem revelação, tem interpretação. Tudo isso pode acontecer. E ele diz mais, não só o que deve acontecer, mas o propósito da gente estar junto. Ele diz, tudo tem que ser feito para edificação. Você concorda comigo que esse conselho de Paulo é bom? Se você ler esse capítulo 14, ele vai dissecando esses pontos. Na verdade, essa pregação aqui inteira não vai ser hoje. Hoje vai ser uma ênfase muito mais para essa parte de salmo, essa parte de louvor e adoração. Nós não vamos entrar em no restante da área. Mas isso aqui, biblicamente, é o que deve existir no momento de culto. Paulo está nos dizendo claramente. Até eu lembro uma vez, estava conversando com o pastor aqui sobre umas discussões teológicas, né? E a gente está falando que às vezes tem gente que gosta tanto de Paulo para algumas coisas, mas parece que rasga as páginas que ele escreveu quando não gosta de outras coisas. E eu não sei você, mas eu gosto da Bíblia inteira, sem rasgar a página, porque Deus espera que a gente viva a Bíblia inteira. Ai daquele que tira coisas no livro da profecia. Então, hoje à noite, que a gente esteja com o nosso ouvido atento e dizer, opa, se tem coisa de Deus aí, eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero entrar nisso. Então, olha só, que interessante a descrição disso. Nós vamos entrar mais detalhadamente sobre, como eu falei, sobre a questão de Salmos. Nós não vamos entrar em tudo, mas guarda isso e fica esse desafio. Só para mencionar para vocês, doutrina, literalmente, é ensino bíblico. É ensinar os mandamentos. Tanto é que os apóstolos, no livro de Atos, falam que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos conviveram com Jesus. Eles sabiam exatamente como Jesus pensava, o que Jesus queria, e eles estavam ungidos pelo Espírito Santo, que desceu de uma maneira poderosa no Pentecoste. E eu já estou falando rápido, desculpa aí a tradução. Começou a ligar o... Os apóstolos ensinavam. Doutrina é o ensino. O que o pastor Miguel acabou de falar, que é fundamental nas células. Infelizmente, tem gente que procura o livro de Coríntios no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Por quê? Falta de conhecimento bíblico. Precisamos conhecer a doutrina. Doutrina literalmente significa ensino
do que Jesus quer para a gente. Porque quando a gente aprende a doutrina bíblica, a gente vai viver e vai agradar a Deus. E, infelizmente, muitas vezes no contexto evangélico, muita gente frequenta a igreja, frequenta reuniões, mas não consegue viver porque não conhece a Bíblia. Essa é a doutrina. Língua fala diretamente de línguas estranhas, é um sinal, uma manifestação do Espírito Santo, que pela primeira vez aconteceu no dia de Pentecostes, e pode ser de dois tipos. Deus capacita uma pessoa a falar um idioma que existe na terra, mas que ela não conhece, que foi o que aconteceu lá em Atos, ou Deus leva uma pessoa a falar uma linguagem espiritual, que ninguém entende racionalmente. Se você for ler o capítulo 14, Paulo explica tudo direitinho. E Paulo, inclusive, ele era tão importante para ele falar em línguas espirituais, que ele dizia, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Era uma prática espiritual que Paulo tinha. Se Paulo fazia uma coisa, você concorda que deve ser boa essa coisa espiritualmente? Então, se você ainda não recebeu manifestação espiritual, busca, porque é fundamental. Revelação. O que é revelação? Essa palavra aí é a mesma utilizada no livro de Apocalipse. A palavra grega é apocalipto, alguma coisa assim. É revelar, é descortinar, tirar uma cortina, algo que está encoberto, você tira aquilo ali, você revela. Se você ler no capítulo 14, mostra. Paulo está falando que a igreja está reunida entre uma pessoa que não é crente. E alguém revela algo sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa vai ficar tão impactada por ver que Deus está revelando coisas espirituais sobre a vida dela, que essa pessoa vai se converter. Impactada. O momento de culto da igreja é momento de manifestações espirituais, porque o cristianismo é uma essência de coisas vivas e não de coisas mortas. O nosso Deus está vivo, mandou o Espírito Santo à terra, está operando no nosso meio e quer agir cada vez mais. E, por último, interpretação. Interpretação é quando alguém fala nessa língua estranha, sobrenaturalmente, movido pelo Espírito Santo, e alguém recebe a interpretação dessa língua estranha e comunica no idioma daquela congregação. E Paulo também ensina que quando existe alguém falando em língua estranha, existe uma revelação, funciona como se fosse uma profecia. O que é uma profecia? É quando Deus, naquele momento, está falando através de um ser humano para outras pessoas, para um indivíduo, para uma comunidade, para uma igreja, para um país. E Paulo diz, gente, o que eu quero muito é que tenha profecia na igreja. Profecia, às vezes, é utilizado como pregação, mas não é. Pregação é um trabalho humano, de organizar algumas coisas. A profecia é Deus falando naquele momento com as pessoas. Deus purinho, Deus vivinho, falando e agindo. E sabe por que isso é importante? Porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. A palavra de Deus produz as coisas através do poder dele, que transforma as realidades. Quantos já experimentaram uma transformação tremenda de Deus na sua vida? A palavra de Deus, coisas sobrenaturais. Esse é o nosso Deus. E tudo isso é feito para acontecer edificação. O que é edificação? Só para a gente ter assim bem claro, para você entender e guardar. Existem dois tipos, duas dimensões da edificação. A primeira é a edificação da igreja, do corpo de Jesus na terra. Igreja não é um prédio, não é um templo. Isso aqui é um templo. Igrejas são as pessoas nascidas de novo que seguem a Jesus. E essa igreja, Jesus falou que ia edificar. A base dela é o ensino, que eu acabei de falar, a doutrina bíblica dos apóstolos. E Paulo fala sobre isso, que existem obreiros, existem pessoas que trabalham para edificar essa igreja. Como é que acontece a edificação da igreja? Ela acontece em quantidade, e você vê lá no livro de Atos, no comecinho, quando Paulo pregou, quantidade grande de pessoas que aceitaram Jesus, se tornaram cristãos. Nesse dia houve uma edificação numérica, um crescimento numérico. Mas não somente isso. A igreja não pode só crescer em número, em quantidade, tem que crescer em qualidade. E essa qualidade vem justamente através desse ensino. Paulo fala em Efésios capítulo 4, que Deus levantou pastores, profetas, apóstolos, mestres, para edificação do corpo de Cristo, para nós chegarmos à maturidade espiritual. Gente, é muito importante nós sermos maduros espirituais, é um grande desafio, mas Deus quer que isso aconteça, e nós temos que ter uma ação, querer fazer isso, buscar e nos colocar, Senhor, me ajuda a crescer. E a igreja precisa crescer nessas duas dimensões. Mas a edificação não acontece somente da igreja. Acontece também individualmente, de cada cristão.
E se você vê a Bíblia, ela nos ensina, olha, nós somos edificados para a morada de Deus. Cada um de nós somos um templo onde o Espírito Santo de Deus mora. Agora, imagina você sendo um templo. Será que o Espírito Santo, dentro de você, mora num palácio ou num casebre? Espiritualmente falando, você está entendendo? Ele mora aí. Como será que nós estamos em termos de casa? Olha lá, Pedro também fala sobre isso. O que significa isso? O que é um crescimento, uma maturidade espiritual? Eu vou ficar sendo edificado ao ponto que eu vou ser maduro espiritualmente, eu vou frutificar, eu vou trabalhar para Deus, eu vou ser usado pelo Senhor para cumprir o propósito que Deus quer na minha vida, aquilo que tem. Na hora do culto, já falei, todos podem participar, o Espírito de Deus usa. Tudo tem que ser feito com decência, com ordem, e por isso que Paulo escreve ali, para que a coisa funcione bem. E lógico, é uma responsabilidade da liderança da igreja organizar de uma maneira que Deus possa mover, mas que aconteça realmente essa edificação. Deu para entender o geralzão do culto, então, o que tem que estar presente? Gostaria agora, por alguns minutos, de enfatizar algumas coisas, e oxalá que cada um de nós que estamos aqui, a gente possa aprender um pouquinho e buscar colocar em prática. Porque, como eu falei, quando a gente segue a palavra de Deus, coisas boas acontecem. Primeira coisa que Paulo diz que tem num culto é salmo. O que é um salmo? É um cântico voltado a Deus, né? Nós vemos o livro dos salmos, né, os saltérios, aquele livro, o maior livro da Bíblia, é uma compilação de cânticos que os judeus cantavam, que o povo judeu cantava. Salmos que abrangeram um período longo de tempo, e eram registros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de homens e salmistas, e os próprios salmos, eles têm diversos estilos diferentes. Existem salmos, apesar da gente falar tanto de louvor, tem muitos salmos que não são de louvor. Existem salmos de lamento. O que é o salmo de lamento? Aquele salmo em que o salmista está expressando a sua dor. Ou seja, quantos aqui já passaram por uma deprê lendo os salmos e Deus te confortou? Só eu, né? Ô, gente, os salmos de lamento são tremendos, né? Você está lendo assim, parece esse camarada, parece que é a minha vida que ele está escrevendo aí. Olha como é que é o Espírito de Deus inspirando. Existem salmos de adoração, salmos de ações de graça, de festejo, salmos messiânicos, que apontavam a vinda do Messias. Você já imaginou isso? Séculos e séculos antes de Jesus nascer, ali havia um salmo falando a respeito dele. A gente pode passar um tempasso só tratando disso. Salmos de sabedoria, de instrução, de ensino. Os salmos de romaria, né, que eram cantados à medida que o povo chegava a Jerusalém, ia se direcionando ao culto. Enfim, existem vários tipos de salmos, mas eles eram cânticos. E o salmo é justamente uma das maneiras, o canto, a música é uma das maneiras da gente manifestar o nosso louvor a Deus. É uma das coisas que precisa acontecer no momento que nós estamos juntos aqui. Então, o motivo que o grupo toca a música não é porque fica bacana, não é porque são bons músicos ou bons cantores, graças a Deus por todos que estão trabalhando no Ministério de Música e louvor aqui da igreja, mas é porque coisas acontecem quando nós louvamos a Deus. Nós vamos ver claramente aqui. Mas para entender bem, afinal de contas, o que é esse louvor, o que é esse salmo, esse cântico que tem que acontecer? Se você, nos workshops que eu faço normalmente de louvor e adoração, essa é a definição que a gente enfatiza muito. E se você gosta dessa área, eu te convido para guardar essa definição e praticar. Louvor é a expressão de gratidão pelo que Deus faz por alguém. E é uma expressão que ela é manifesta no mundo físico, ela é visível, ela é perceptível fisicamente. Ela não é algo invisível. Se você olhar na Bíblia, lá quando o povo atravessa o Mar Vermelho, eles começam a festejar. E o cântico de Miriam, ela começa a louvar, e ela sempre diz assim, eu louvo ao Senhor porque Ele... E ela fala sobre alguma ação que Deus fez. Algo que Ele operou e que em função dessa ação de Deus, eu estou agora agradecendo. E ela falava, Deus afundou o cavalo e o cavaleiro no mar. Aqueles que me perseguiam, Ele nos livrou, o Senhor nos livrou com um braço forte. Sempre você vai ver muitas vezes nos Salmos, louvai ao Senhor porque Ele fez essa coisa. Louvor é uma reação àquilo que Deus faz de bom para a nossa vida. Se você quiser sintetizar
O mais curto que se pode dizer, louvor é a resposta do homem ao que Deus faz. Aí eu te pergunto, você tem motivos para louvar a Deus? Motivos de gratidão? Gente, eu vou até contar uma coisa que eu já contei uma vez aqui, mas para mim, mexe comigo, me desafia essa história engraçada. O corredor passava todo dia, um homem de posses, ele corria, passava numa esquina, tinha um garoto lá, um adolescente vendendo laranja, e tinha a plaquinha, laranja 50 centavos. E esse corredor olhou e disse, poxa, esse menino adolescente trabalhando, eu vou ajudar ele. Todo dia ele saía de casa, levava 50 centavos, quando ele passava perto, ele jogava 50 centavos para o menino e seguia correndo, ele não pegava a laranja. Segundo dia, a mesma coisa, terceiro, ele passou isso semanas fazendo isso. Corria, jogava laranja e não pegava nenhuma laranja. Depois de meses fazendo isso, um dia ele foi, jogou a moeda, e o menino disse, ei, 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 chamou esse homem. Vem cá, vem cá, vem cá. O homem pensou, poxa, finalmente, depois de tantos meses, ele vai me perguntar por que eu faço isso. Ele vai chegar para mim e vai me dar uma palavra de gratidão. A cabeça desse menino deve estar cheia de perguntas. Ele volta e vai conversar com o menino. E quando ele chega perto do menino, o menino disse, olha, eu só queria avisar que a laranja subiu para 70 centavos. Isso é o que nós tantas vezes fazemos com Deus. Deus não tem dado 50 centavos para a gente. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que Ele nos comprou, mas foi pelo sangue do Cordeiro de Deus precioso. Você acha que nós não temos motivos para agradecer a Deus? O preço que Ele pagou para a gente? Isso significa que no momento que a gente chega a um local como esse, gente, a gente tem que ficar louco. A gente tem que honrar as coisas que Deus fez para a gente. Você está entendendo? Você concorda comigo? Pensa em alguém que fez algum favor, alguma coisa boa para ti, que você tem gratidão. Quero dizer que o que Deus fez, ninguém faria por nós. O que Deus continua fazendo, ninguém tem como fazer. O salmista Davi, ele era tão intenso no que ele fazia para Deus. Eu acho tremendo o Salmo 103, ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele vai falando, Ele é o que perdoa as tuas iniquidades. Ele é que te livra da morte. Ele começa a lembrar dessas coisas, ele fala, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma. Não é à toa que Davi foi o maior rei de Israel. Não é à toa que tem esse nome, esse apelido que ele ganhou de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era grato. Davi queria saber de Deus. A primeira coisa quando ele foi rei, que ele quis fazer foi trazer a arca, a presença de Deus, que o outro rei Saul tinha deixado lá longe por anos e anos. Ele disse, não, eu quero estar perto de Deus. Eu quero estar perto cultuando a Deus. Eu quero saber que Deus está pertinho de mim e que eu possa estar entregando a Ele o meu culto. Eu queria realmente te desafiar em nome de Jesus. E daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas. Mas no momento particularmente que a gente estiver reunido, não cobra a Deus porque a laranja subiu 70 centavos. Entrega para Ele tudo que você tiver. Tudo que você tiver. Bendize a minha alma, bendize de toda maneira expressa. E a Bíblia nos mostra. Mas vamos adiantar, depois que a gente viu essa definição, entenda que existem várias maneiras de mostrar essa gratidão a Deus. E são sempre coisas que se expressam no mundo físico. Sabe o que Hebreus capítulo 13, verso 15 nos diz? Diz o seguinte, através de Jesus, sempre ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam ao nome de Jesus. Antigamente o culto judeu e de outras religiões era baseado em sacrifício, em ofertas de animais, às vezes de comida, de algumas coisas. Os cultos pagãos ofereciam até seres humanos, mas na história de Israel, a gente vai ver oferta ligada a um animal que era oferecido. Algumas tinham a ver com expiação de pecado, com perdão, mas outras eram expressão de gratidão, ofertas de ação de graça ao Senhor. E Paulo está dizendo, nesse texto, se você ler o contexto, ele diz, olha, nós temos agora uma outra realidade, não é mais como na época que a gente sacrificava e que quem comia, quem desfrutava daquele sacrifício era o sacerdote judeu.
Ele falou, agora nós vamos oferecer, não é mais sacrifício de animais, é um sacrifício de louvor. É uma oferta de louvor a Deus. E ele completa, o que é isso? É um animal? Não. É o fruto de um lábio que confessa o seu nome. Confessar Jesus significa ser salvo. Significa ter uma experiência. Mas fruto de lábio, qual é o fruto do nosso lábio? São palavras. É uma expressão. Agora olha aqui para mim. Eu estou louvando nesse momento? Por que não? Não tem expressão, não tem nada vindo. Louvor é fruto de lábio, é palavra, é uma manifestação física nesse mundo para Deus. Quando a gente vê os salmos, nos dá várias maneiras de manifestar fisicamente, cantando, aplaudindo. Davi até foi tão extremo que dançou, né? Levantar as mãos. A Bíblia nos mostra esse tipo de coisa. Jesus cantou. Que coisa interessante, né? Coisa linda deve ter sido Jesus cantando. Paulo e Silas, no meio da dificuldade, o que eles fizeram? Louvaram a Deus, cantaram. Isso é louvar a Deus, isso é exaltar o Senhor, é expressão no mundo físico. Não se louva de boca fechada, de mão abaixada. Alguma coisa acontece, porque fora disso, é pedir 70 centavos na laranja, é ser ingrato. Porque Jesus, quando foi fazer algo grande para a gente, foi nos salvar. Ele se sacrificou. Ele sofreu. Assista lá o filme de Cristo, né? Como que chama? A Paixão de Cristo. Você vai ter ideia do que Deus fez. E não conseguir expressar um mínimo de louvor, para mim é um indicativo que tem algo errado. Nós temos que estar numa intensidade de louvor e adoração a Deus grande. E olha que interessante. O salmo, o cântico, esse ritmo de cantar, ritmo que eu digo, essa constância de louvar a Deus, ele começa a nos encher da palavra de Deus e nos encher do Espírito Santo. Paulo entendia disso, ele fala, olha, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, onde há confusão, mas se encham do Espírito. Aí se alguém perguntasse, como é que a gente faz isso? Ele responde, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais. Quando a gente começa a cultuar a Deus, louvando, hinos espirituais, a gente começa, algo espiritual começa a acontecer. A gente começa a se encher do Espírito Santo de Deus. E a gente pode entender a palavra de Deus. Se você ver justamente lá no capítulo 14, Paulo fala umas coisas interessantes, que se pode cantar em línguas estranhas. Um cântico espiritual. Quando você está fazendo isso, o Espírito Santo está te enchendo. Algo está acontecendo. A igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo divino. E o que traz vida à igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer cada vez mais estar fluindo entre a gente. Então, daí a gente vai já para o rumo do final. Definir textualmente o que é adoração. Você viu que o louvor é a nossa resposta ao que Deus faz pela gente, né? Deus faz alguma coisa, eu agradeço, eu louvo, eu expresso a minha gratidão. Adoração tem uma pequena diferença. Adoração é a reação a quem Deus é. A pessoa de Deus, a divindade de Deus, a glória de Deus. E quando alguém experimenta essa presença, a glória do Senhor, quando alguém está em contato com Deus, de alguma maneira, nós vamos responder adorando. As palavras, também foi mencionado esses termos pelo pastor Miguel, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para adoração, significava se prostrar. É um reconhecimento de que Deus é Deus e nós não somos nada. Essa é a reação que vai acontecer. Se você quer estudar e entender mais isso, veja quando Deus se revela a Moisés. Moisés faz um pedido, me mostra a tua glória. E Deus diz, olha, que pedido, hein? Ele diz, olha, nesse tal momento, tu vais estar nesse lugar, tu vais entrar numa fenda de uma rocha, e eu vou passar, e tu vais me ver pelas costas. É uma linguagem assim, vou usar um termo bem filosófico, é uma linguagem muito louca nesse momento. Deus passar, cobrir essa fenda dessa caverna, e de costa, Moisés vê.
E o que acontece ali é que Deus passa e Deus proclama o seu próprio nome. É lindo essa parte. Eu não vou ler, senão eu não vou terminar de pregar mais agora aqui, porque Deus começa a falar quem Ele era. Deus misericordioso, perdoador, Deus longânimo. E começa do próprio Deus revelar quem Ele é para o homem. Esse Deus cheio de misericórdia e de bondade. E a Bíblia diz que quando Deus passou, Moisés imediatamente se prostrou e adorou. Porque a pessoa que está na presença de Deus realmente não tem outra resposta. Tem que se prostrar e tem que adorar. Tem que reconhecer que Ele é Deus e nós somos homens limitados, falhos. Temos que reconhecer que Ele é santo e nós somos impuros. Como foi com Isaías, lembra? Ele viu o Senhor no trono e a visão de Deus, essa experiência, ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Os seres estavam proclamando, os seres celestiais: santo, santo, santo é o Senhor. Adoração é a resposta a alguém que está na presença de Deus. Como está o nosso nível de adoração? Quanto da presença de Deus a gente tem experimentado? E aqui eu quero te falar um negócio interessante, que a adoração, como tudo na vida, é algo que se pratica. E como tudo na vida, quanto mais você pratica uma coisa, melhor você fica naquilo que você faz. Eu costumo dizer que, sei lá, uns 15 anos atrás, eu tive um problema no joelho e quase tinha que operar do ligamento. Meu maior medo é operar ligamento, que é doloroso, né, uma coisa terrível. E depois de fisioterapia, meses de fisioterapia, o médico falou: olha, você vai ter que fazer musculação. Se isso não der jeito, não tem mais jeito, vai ter que ir para a cirurgia. E, gente, eu vou confessar para vocês, eu achava musculação ridículo. Sabe aquele estereótipo? Não sei se tem alguém aqui, eu vou para a musculação agora, tá? Mas naquela eu imaginava aqueles caras. Onde é que fica tal coisa? Fica ali. Aquela coisa bem. Eu digo, esse pessoal, né, os bombados aqui, negócio, eu não gostava desse ambiente. E eu confesso, irmãos, o meu braço era assim, bem fininho. Comecei para essa tal de musculação. Com pouco tempo eu comecei a ver o bíceps, né? Minha namorada, na época, ficou contente. Porque, irmãos, tudo o que a gente exercita vai desenvolver, vai prosperar. E hoje vou todo dia para a musculação e sei quais são os resultados. Agora, deixa eu dizer, a adoração é da mesma coisa. Esse ritmo de culto a Deus se desenvolve da mesma forma. Deixa eu te falar uma coisa que eu queria que você prestasse bem atenção. Nós estamos falando de adorar, é alguém estar na presença de Deus. A presença de Deus está em todo lugar, porque Deus é onipresente. O problema não é estar na presença de Deus. O problema é nós discernirmos que Deus está presente. Você está entendendo isso? E muitas vezes a gente está no momento de culto e tem gente que não discerne a presença de Deus. Nós temos que começar a discernir. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente só começa a ter discernimento sobre algo, a gente só começa a entender algo quando a gente se exercita naquilo. Aqui tem pessoas de várias profissões diferentes. Então, vou imaginar o pastor Miguel, teólogo. Se ele ouve uma mensagem, pela experiência que ele já tem, ele vai dizer: epa, isso aqui não está. Ele vai saber discernir, ele vai saber julgar, ele vai dizer: isso aqui não está bom. Porque ele já conhece, né, ao ponto de poder julgar. Talvez aqui tenha alguém que cozinhe. Você vai ver alguém preparando um prato e diz: botou muito sal. Não está bom. Alguém da área de moda. Você vai olhar e dizer: essa roupa não está boa, não está legal. Porque tudo aquilo que a gente exercita, a gente desenvolve. A gente começa a aprender mais. A Júlia está lá em cima, estou dando aula de teclado para a Júlia. Essa agora está justamente na época de aprender a tocar por ouvido. E eu fico falando: olha aqui, essa nota, está sentindo assim? Aí ela: não, senti. Você vai começando a desenvolver algo. E nós precisamos desenvolver o nosso discernimento da presença de Deus. Você está entendendo isso, gente? Pensa um pouquinho, quanto tempo você passa durante a semana trabalhando? Você vai receber o salário pelo seu trabalho. Se você for começar a ir para a musculação, você vai começar a colher o resultado da musculação. Se você não sabe nadar, começa a aprender a nadar, você vai ver que vai começar a nadar.
E o convite de Deus, justamente, é que a gente se permita uma vida de devoção a Deus. Não é uma vida louca, né? Assim, fanática, mas Deus, a presença dEle, Ele quer revelar. Ao longo de toda a Bíblia, Ele fala, me busca que você vai encontrar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E eu quero te garantir uma coisa, que não existe melhor lugar para se estar do que na presença de Deus, onde Deus se revela. E aí você vai viver uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Quando você lê a Bíblia, Deus vai estar falando contigo. Quando você chegar para orar, para ter o teu tempo, as coisas vão mudar. Assim como não foi no primeiro dia que a musculação deu resultado para mim, mas eu continuei fazendo aquele negócio. E eu não precisei mais operar meu joelho. Glória a Deus por isso. E eu comecei a viver uma outra dimensão física. Mas da mesma forma com a oração, com a adoração. Você vai começar, entra no teu quarto, lê a Bíblia, com 2 minutos você já quer dormir. É verdade ou não é? Vai querer orar, em vez de falar em línguas estranhas, fala em roncadas estranhas, né? Mas deixa eu te dizer, se você continuar, Deus vai te visitar. Deus vai te alcançar. Não é que Deus não está ali, é que nós estamos tão embrutecidos com a nossa razão, com a nossa incredulidade, com a nossa carnalidade, pecado muitas vezes, que isso nos impede de estar nessa experiência com Deus. A gente nem pensa nisso, a gente nem entende o que Deus tem preparado para a gente. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele disse, quando o véu é tirado, nós somos transformados de glória em glória. E Deus quer nos convidar para isso. Então, veja bem, para realmente terminando, nós temos um último cântico. A igreja, a Bíblia nos aponta. Isso é o caminho para ir. É assim que Deus trabalha, é isso que Deus quer com a gente. Nós precisamos, eu digo assim, né, atender esse desafio, essa convocação de Deus. Você já pensou se cada um aqui, 30 minutos por dia, se dedica a orar, a adorar a Deus durante a semana? Você concorda comigo que nós vamos começar a subir um nível espiritual quando a gente se reunir aqui junto? Coisas novas vão acontecer. E eu realmente creio que Deus está com esse intuito, com esse interesse. Então a pergunta é essa, eu entrei no culto certo, essas coisas estão acontecendo, e mais ainda, eu sou um cultuador como Deus espera que eu seja? O meu louvor a Deus tem sido na dimensão que Deus pode agir? A minha adoração a Deus tem sido nesse nível? Deus tem sempre esse convite para a gente. Quantos podem fechar os olhos nesse instante? E eu quero te convidar, se você tem louvor a Deus, comece a falar com Ele. Louvor é fruto de lábios. Boca calada não louva. O louvor precisa se manifestar no mundo físico. Se você entende que pode manifestar o teu louvor levantando a tua mão em gratidão, você pode fazer isso. Se você quiser ficar em pé, se você quiser fechar teus olhos, nós vamos cantar o último cântico dessa noite. Mas, digamos assim, é uma oportunidade da gente colocar em prática algumas das coisas que a gente falou aqui. Pense nas coisas que Deus fez por você. Pense em quem Deus é. Se você pode, nesse instante, se voltar a Deus, aproveitar a música que vai estar tocando, se volte para Ele, em louvor e adoração. É um tempo do Espírito Santo na nossa vida. Tua presença é real. Desfrute disso nesse momento. Aqui neste lugar, tua presença é real. Sim, Senhor, aqui neste lugar, tua presença é real. Se alguém quiser ficar de pé, você tem liberdade para fazer isso. Se quiser se ajoelhar, você tem liberdade para fazer isso. Esse é o local onde as coisas que nós falamos podem acontecer. Agora é um momento de salmo, é um momento de adoração, de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Então adorarei
então adorarei, então eu louvarei. Recebe, Jesus, o louvor. Então me render de cada coração nascido de novo. Te honramos com o nosso cântico, honramos com levantadas nossas mãos. Queremos entregar-te culto, incenso. Só tu és digno, Jesus, só tu és digno, Jesus. Então me renderei totalmente a ti. Se você puder cantar bem forte, tua presença, a presença. Comece a discernir a presença do Senhor. Espírito Santo, começa a tocar vidas. A tua presença está aqui, Deus. Jesus, tu és entronizado no meio dos louvores do teu povo. Entronizamos a tua presença nesse lugar. Tua presença é. Espírito Santo, paira sobre as vidas. Revela, Jesus, as vidas que estão aqui. Nos toma pela mão e nos conduz ao Santo dos Santos. Tua presença é. Oh, aleluia. Então te entrega. Então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente. Se você tem perna nesse lugar, fique de pé. Vamos reverenciar a presença do Senhor. Cante mais forte. Então adorarei. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda a discernir a tua presença. Então, levanta as nossas vidas para te adorar em espírito e em verdade cada vez mais. Espírito Santo que veio a essa terra para glorificar o nome de Jesus. Levanta, toca nas línguas de cada um para que cantem os altos louvores de Sião. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No templo de Deus tudo dá glória. No templo de Deus tudo glorifica o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Totalmente a última vez declarando, então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Rebassure cantarabagaxeri andarabanagasuri cantarabagas. Rico viandere menegas. Choreia da cocere menegas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para os que os amam. O Senhor quer te tomar pela mão e te conduzir a um novo momento de vida. O Senhor quer descortinar o mundo espiritual sobre a tua vida. Começar a entender os propósitos dEle. Há vidas a serem alcançadas através de ti. Entra e aceita o convite do Senhor.
São perfeitos os caminhos do Senhor. Bem-aventurados os que andam nele. Bem-aventurados ao que amam a presença e a casa do Senhor. Bem-aventurados os que conhecem os altos louvores de Sião. Bem-aventurados os que cantam no meio da masmorra, porque eles vão ver as muralhas se quebrando, os grilhões sendo destruídos, e vida brotando e salvação acontecendo. Santo Deus, toma cada um aqui nesse lugar, levanta-os na tua luz, no teu poder, e nos conduz para mais perto de ti. Bem-aventurados, Senhor, são os que te louvam, que te adoram. Santo e bendito é o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Então adorarei. Aleluia, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Aleluia, glória a ti, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, nós te louvamos, bendizemos totalmente a ti nesta noite. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece o nosso louvor, nossa gratidão. Isso também é uma forma de você expressar o seu louvor, né? A Bíblia diz para aplaudir ao Senhor com palmas. Vem aqui para mim, por favor, irmã. Pode sentar-se.